está confirmado, o Fluminense efetivou mais uma contratação para o elenco de 2025. Trata-se do atacante Agustín Canóbio, uruguaio, jogador que vem do Atlético Paranaense para o Fluminense e que não vem do famoso agente livre. Vem provavelmente comprado, mas talvez emprestado, enfim, essa parte da informação a gente ainda não tem. Enfim, a situação do Agustín Canóbio, a situação hoje é seguinte: o jogador já chega aqui no Rio de Janeiro ao longo dessa semana, não treinou já hoje lá no CT do Caju, Cadê aqui? Deixa eu ver isso, exatamente, a notícia do Vinícius Furlan, que cobre o Atlético Paranaense. Ele já não treinou lá no CT do Caju e se apresenta até a quarta-feira para o Fluminense efetivar a contratação fazendo exames médicos. Fica os créditos, inclusive, de que essa informação foi anunciada primeiro pelo canal sodanense. O Vago foi quem deu essa informação inicialmente. É um canal que não é voltado para notícias, né? Apesar de ter hoje lá o Emiliano, que é jornalista, né? É voltado para ser um canal de torcedor, obviamente com o mínimo de consciência, né? Não sendo só um canal de torcedor, eu falo o que eu quiser. Né? Sendo um canal de torcedor, tendo uma lógica, um canal que eu até gosto. E que, apesar de não ser voltado para notícias, é o famoso não tem por que não dar a notícia. Eu fui confirmar, a notícia de fato foi confirmada, como eu falei aqui, o pessoal lá do Atlético Paranaense já fala, inclusive, também da chegada dele, aliás, da saída dele lá pro Paraná. Eu tô olhando aqui porque eu tava falando com uma fonte aqui pra tentar descobrir alguma coisa. E, uma das respostas que eu recebi aqui diz basicamente de que internamente no Fluminense não estão querendo confirmar. Assim, se não estão querendo confirmar, né? Quem nega, nega. Quem não nega, né? Mas a gente já tem a confirmação de que, de fato, o Canóbio vem pro Fluminense. A meta agora é descobrir o valor. Isso por quê? Chegou a circular um tempo atrás aí uma história de que o Canóbio ia pro Milan e ia por 2 milhões. Não tem nada disso. Tudo uma maluquice inventada em rede social que se propagou pra todo mundo. A história do Canóbio é o seguinte: acaba o Brasileirão, o Atlético Paranaense foi rebaixado, não rolou a situação Eu tive que dar um pause aqui porque recebi uma informação, uma apuração aqui do Lessa, de que deve ser, pelo visto, é por empréstimo, tá? Que o Canóbio viria pro Fluminense. Eu fui dar uma olhada aqui, obviamente tentar para trazer todos os detalhes, né, da negociação. Fui dar uma olhada aqui na possibilidade de valores, tá? Porque, como eu falava, o Canóbio tem um valor aí estimado de mercado. Depois do rebaixamento do Atlético Paranaense, ele foi requisitado por vários clubes da Série A. Ele só não está jogando na seleção uruguaia por causa de uma confusão com o treinador, mas ele é de nível de seleção, né? Então é um jogador que foi bastante procurado. O Vene Casagrande publicou agora à noite também, jornalista do SBT, de que o tricolor está bem perto de fechar a chegada do atacante uruguaio e que as tratativas estão acontecendo diretamente entre o Mário Bittencourt e o Mário Celso Petralha. A questão é a seguinte: por que o Vene Casagrande trata como bem perto de fechar e a galera lá do Sodanense, enfim, as nossas apurações dizem que já está fechado? Por uma questão semântica ali, basicamente, né? Que obviamente, para fechar o negócio, o jogador precisa viajar ao Rio de Janeiro, fazer exames médicos e assinar um contrato. Há um acordo, isso dá para dizer, há um acordo entre Fluminense e Atlético Paranaense e entre Fluminense e jogador. Esse acordo precisa ser sacramentado. Basicamente é essa a questão. Especula-se, mas assim, a gente ainda não conseguiu confirmar nenhuma notícia relacionada a isso. Especulam-se de troca de jogador envolvendo. Como o Lessa me informou aqui, seria uma questão de empréstimo, muito provavelmente. Tá tentando ali, todo mundo tentando confirmar as informações
na noite de domingo, mas assim, na questão de troca, eu fui dar uma olhadinha aqui nas saídas do Atlético Paranaense, né? A única possível que até o próprio Vinícius Furlan emitiu aqui uma opinião falando que com a saída do Léo Godoy, né, lateral direito, ele tentaria envolver a vinda do lateral Guga, né, ele falando. É algo que faz total sentido, porque o Guga tem valor de mercado e o Guga não está satisfeito com mais um ano no banco do Fluminense. Então faria algum sentido. Dito isso, não faria total sentido o Guga querer ir jogar na Série B. Por mais que seja no Atlético Paranaense, um time que provavelmente vai subir, mas nesse sentido não faria muito. Enfim, o que eu sei como eu falei, o Guga não está satisfeito, mas não estou falando que o Canóbio vai ser trocado pelo Guga, tá? Isso é só um desejo do torcedor do Atlético Paranaense, mas não é uma situação muito provável de acontecer inicialmente aqui pela informação que eu tô dando, não. Foi só uma especulação. Sobre Agostinho Canóbio, tá? Eu não... quando... Eita, deu uma gaguejada aqui. Quando eu analiso a situação da contratação do René, eu sei que o Fluminense não está pagando algum valor para trazer ele de um clube para o outro, e sei que a margem do salário do René não vai fugir muito do que é a margem do salário de um lateral esquerdo titular da Série A. Eu consigo analisar a contratação e a negociação. No caso do Agostinho Canóbio, a gente só pode analisar a contratação, o que é ter Canóbio a partir de agora no Fluminense. Porque a questão da negociação, saber se a compra foi boa, se isso daí só dá pra gente saber a partir do momento que a gente tiver os valores. É inclusive que estamos tentando descobrir. Porque a situação do Canóbio hoje é uma situação de um jogador valorizado no mercado, um jogador que não vai ter custado $1 milhão, $2 milhões. A gente tá falando de um jogador de 4, 5 milhões de dólares. O Atlético Paranaense, para comprar o jogador, pagou R$ 15 milhões, que na época dava ali em torno de $3 milhões. Então, assim, o Atlético não vai se desfazer do jogador de graça, tranquilamente, não. Obviamente, se for um empréstimo e tiver uma opção de compra, precisa saber ali, mas eu já acho interessante. Porque no ruim você usa um jogador que tem qualidade durante um ano. Se for empréstimo com obrigação de compra, a gente volta para a questão do valor. Então, assim, eu posso analisar o que é o Agostinho Canóbio para mim. É um jogador de lado, ele não é o pontinha. Ele tá mais pra um segundo atacante do que pra um pontinha, né? Não é, ele é muito menos Keno e muito mais Alex Dias. A galera das mais antigas aí vai lembrar. É um atacante de velocidade, joga muito pelo lado esquerdo. Se vier pro Fluminense, provavelmente vai jogar pelo lado direito, né? Onde tá o John Arias, porque na esquerda já tem Keno, já tem o Serna, tem jogado pela esquerda. Mas é engraçado. E chegou o La Vega também, enfim, que também joga pela esquerda. Uma curiosidade, o Serna lá no Alianza Lima jogou muito tempo pela direita. Chegou aqui e começou a jogar pela esquerda. Então não dá pra ter segurança nenhuma também de lado de campo, não. Mas ele joga até pelos lados de campo. Mas como eu falei, não é o pontinha. É um jogador que chega na área, que faz gols. Dá pra gente falar dessa maneira. Você olha os números do Agostinho Canóbio, que é um jogador que estava na mídia de todo mundo falando e com a possibilidade de tentar contratação, é um jogador, como eu falei, de 26 anos e que tem poucos gols na carreira, mas o Atlético Paranaense evoluiu consistentemente. Fez 3 gols no primeiro ano, fez 6 no segundo, 9 no terceiro. Só que o que acabou aumentando? A participação em gols. No ano retrasado, ele fez 15 participações em gols, contando com 9 assistências, e já no ano de 2024, ele passou um tempo ali lesionado na reta final, acabou perdendo alguns jogos, fechou o ano com 16 participações em gol num time que foi rebaixado. É um número bom, não é número de artilheiro, mas assim, só pra deixar claro, no Fluminense, o Agostinho Canóbio nessa temporada provavelmente seria o segundo artilheiro. Só ficaria atrás do John Arias. Óbvio, uma temporada muito ruim. Mas mesmo na temporada muito boa do Fluminense, ele não ficaria longe ali da artilharia, não. Talvez John Arias, Germancano e talvez mais o Ganso aí em 2023 fizeram mais gols do que isso. Então o Fluminense está fazendo uma boa contratação. Está trazendo um bom jogador. Está trazendo um jogador interessante. Isso é um fato. Um jogador que pega o elenco do Fluminense e sobe o nível. Diferente do René, o René não sobe um nível do Fluminense. Eu acho que não cai o nível, mas não sobe um nível. O Canóbio sobe o nível do ataque do Fluminense. Porém, precisa saber se a contratação é boa ou é ruim
Se ele jogar, óbvio, mas aí a gente espera a obra ficar pronta para ser o engenheiro que vai avaliar, né? Não é essa que a gente faz. E também, é claro, quanto está pagando. Se estão pagando 200 bilhões de dólares no Canóbio, essa negociação é ruim. Se ele tá vindo de graça porque o Atlético Paranaense enjoou dele, essa negociação é ótima. Eu dei os dois extremos aqui só para poder mostrar que vai variar um pouquinho. Só uma outra informação, amanhã a gente vai inclusive falar um pouco sobre essa questão dos valores, tá? Eu vou viajar de férias amanhã, quase que pega nas minhas férias, hein? Essas duas notícias aqui. Mas enfim, tinha uma matéria do GE na reta final de 2024 que dizia que o Fluminense consultou o Atlético Paranaense e achou os valores iniciais altos. Aí, provavelmente, o que aconteceu? O Atlético não conseguiu ninguém pagando o que ele pedia, voltou para negociar com valores menores ou num outro modelo de negociação, né? Mas, enfim, sobre outra questão foi a publicação do Jorge Nicola, o jornalista, tem muitas fontes relacionadas a empresários e tal, que é comentarista dos canais da Band. Ele deu a informação de que o Rony, atacante do Palmeiras, que a gente falou aqui já nesse final de semana, de que o Mário Bittencourt já se acertou com os representantes do jogador em relação à questão de salário. E que aí o acordo nesse momento dependeria de um acordo entre Fluminense e Palmeiras, e o único entrave é que o Palmeiras quer vender o Rony pro Fluminense que é emprestado, né? O Duronense, como chamam aí, né? Que é emprestado porque não tem grana pra chegar lá e tirar um atacante do Palmeiras pagando. Ah, mas o Rony tá sendo criticado. Meu amigo, gestão de clube não é feita com base na crítica de torcedor. É feita com base em valor de mercado. E o Rony tem valor. O Rony é um jogador que não é jovem, não é nossa, vai pra Europa, etc. Mas o Rony tá muito longe de ser velho. O Rony tem 29 anos. Se você abrir aí, eu odeio isso e acho que isso não diz nada, tá? Mas se você abre as internets aí com esse negócio de valor de mercado, tá lá escrito 9 milhões de euros. Porque, ou seja, o Rony não é um bagre, um horroroso. Ele tá abaixo do nível do Palmeiras. Então, assim, acho que a parte de negociar com o Rony era a questão mais fácil mesmo. Agora vamos ver como vai caminhar e andar a negociação com o Palmeiras, com quem o Fluminense tem boa relação, porém, nessa daí pode acabar envolvendo o Martinelli. Não é informação, é análise, tá? Mas pode ser que vejamos o Martinelli envolvido nessa negociação do Rony. Já queriam envolver uma troca com o Gabriel Menino, envolvendo também o Zé Rafael, envolver o Martinelli numa negociação com o Rony, financeiramente para o Fluminense, eu não sei se é o ideal, né? Porque eu acho que o Martinelli tem um valor de mercado um pouco melhor, mas ainda assim faria algum sentido. E outra, ainda coloco uma outra questão só para poder fechar o vídeo. Numa dessa, precisaria contratar mais 2 jogadores para volância. Eu não sei se seria jogo envolver o Martinelli numa negociação pelo Rony, não. Dá sua opinião, o que você acha do Canóbio? Coloca aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu!